Se os irmãos quiserem, pode tomar o seu lugar. E eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 14. Nós trouxemos aqui, esses tempos atrás, uma mensagem sobre o plano de ser discípulo. E Jesus fazendo a gente pensar no custo que há em ser discípulo de Jesus. Quantos irmãos lembram? Não foi na semana passada, foi na semana retrasada, nós falamos do custo de ser discípulo, que o Senhor nos chamou, nos convidou a calcular. Como um homem que vai construir uma torre se assenta antes para calcular se tem como finalizar essa torre antes de começar a construir. Assim ele também pediu para que nós calculássemos se nós somos capazes de ser discípulo dele. Vocês lembram disso? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a partir do verso 25, lá em Lucas capítulo 14, nós temos aquela passagem que nós lemos, que fala sobre isso. E hoje eu quero dar ênfase no final do trecho que nós lemos. Mas se os irmãos quiserem, para nós recapitularmos essa última mensagem que nós ministramos antes da ceia, vamos ler a partir do 25 novamente, porque uma coisa traz a outra, amém? Elas estão ligadas uma à outra aqui. Então, Lucas capítulo 14, verso 25, diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Verso 29, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Verso 31, ou ainda qual rei, que pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que, dentre vós, não renunciar a tudo quanto mais tem de estimado, a tudo quanto mais tem de valor, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Então nós falamos aqui sobre o custo de ser discípulo. Já há 2 domingos atrás nós falamos sobre a necessidade que temos de às vezes parar para pensar: realmente, será que eu consigo ser discípulo de Jesus? Porque eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que ser capaz, e não necessariamente vou ter que aborrecer, mas eu tenho que ser capaz de aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, se for preciso, por causa de Cristo Jesus, e principalmente aborrecer a minha própria natureza, o meu eu, o meu ego, para que eu possa ser discípulo de Jesus. Então a gente já fez essa mensagem, mas é engraçado e curioso, porque pode parecer, na vista de algumas pessoas, que o Senhor Jesus parece que trocou de assunto. Porque ele está falando de discipulado, e aí no final ele fala assim: bom é o sal, mas se ele perder o sabor, como vai restaurar o sabor? E depois de perder o sabor, ele não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E nisso eu quero fazer os irmãos pensarem comigo: será que ele trocou de assunto mesmo? Ou não? Eu acho que não. Na verdade, ele estava complementando o próprio assunto do discipulado. E ele estava dizendo o que é ser discípulo. Ele diz aqui que você precisa calcular se você pode ser discípulo, e depois ele fala assim: o sal é bom. E se vocês abrirem comigo lá em Mateus no capítulo 5, vamos dar uma olhada ali. Então a gente está falando primeiro sobre discipulado e segundo sobre o sal e o sabor do sal. E agora a gente vai lá no Sermão da Montanha, depois das bem-aventuranças. O Senhor Jesus fala lá em Mateus no capítulo 5, verso 13:
Vós sois o sal da terra. É a mesma fala. Mas se o sal perder o sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, como naquele domingo retrasado eu também não falei, naquela mensagem, o que é de ser discípulo, mas eu dei muita ênfase sobre essa renúncia que você tem que fazer para ser um discípulo, eu vou começar essa mensagem falando sobre o que é ser um discípulo. E ser discípulo, em primeiro lugar, é ser um aluno, mas não um aluno comum. É um aluno que dá continuidade nas coisas que o seu mestre, que o seu professor ensinou. Amém? Então, a palavra aluno significa aquele que não tem luz, ou seja, aquele que não tem entendimento. Aluno é sem luz, né? Mas a partir do momento que você é ensinado como aluno, você passa a receber luz, porque luz é verdade, luz é entendimento. Amém? Vocês estão comigo? Então, não é somente receber entendimento, conhecimento e informações, mas é passar isso adiante, porque ser discípulo é muito mais do que ser só um aluno. Você pode ser aluno numa escola e você não precisa necessariamente transmitir a fórmula de Bhaskara que você aprendeu na aula de matemática. Você não precisa necessariamente explicar para as pessoas o que é Pitágoras. Você não precisa necessariamente sair ensinando para as pessoas quem descobriu o Brasil na aula de história. Você não precisa sair por aí falando sobre células, sobre átomos e tudo mais. Você precisa entender que um dos principais lugares onde você transmite e precisa transmitir o conhecimento recebido é no discipulado do Senhor Jesus, amém? Então, quando você se coloca como discípulo do Senhor, você é aluno, você é aquele que aprende e é aquele que vai dar continuidade e transmitir o conhecimento que você recebeu. Lá em Israel, pelo menos nessa época de Jesus e dos seus discípulos, tinha uma coisa que eles chamavam de Talmidim, que era uma classe de alunos de alguns rabis, de alguns mestres de Israel. Então, haviam várias classes de alunos a partir das idades. Então, tinham alunos de 6 anos a 10 anos. Esses alunos, eles aprendiam a Torá, e depois, eles, dos 10 aos 14 anos, eles iam estudar todo o Antigo Testamento, então a Torá e os profetas. E quando os alunos iam se destacando, eles iam sendo chamados pelos rabis para caminhar com eles. E isso era uma grande honra. E dos 14 anos para frente, esses meninos seriam conduzidos por um mestre para que eles pudessem também dar continuidade naquilo que os mestres deles ensinavam. Amém? E esses alunos de 14 anos para frente, que tinham se destacado nas aulas que vieram antes, eles chamavam Talmidim, que significa aquele que carrega o pó. Porque eles andavam tão perto do seu discipulador, tão perto do seu mestre, do seu rabi, que a poeira que o seu rabi fazia ficava na roupa deles. E dizem que até hoje, se você for em Israel e ver um rabi passando, tem alguns meninos que vão andando perto dele, atrás dele assim, seguindo os passos do seu mestre. Eu nunca fui para Israel, não consigo afirmar isso com certeza para vocês. Mas eu sei que na época de Jesus tinha isso. E era uma grande honra ser chamado para ser um Talmidim. Era uma grande honra ser chamado para ser um discípulo tão próximo assim. E os discípulos de Jesus, eles não foram selecionados para esse grupo. Eles já tinham a profissão dos pais. Porque esses meninos, eles não fariam aquilo que os pais deles fizeram, que era o comum. Mas esses meninos destacados para Talmidim, eles seriam rabis lá na frente. Então eles estudariam mais, estariam dedicados ao estudo para dar continuidade no ensino da palavra. E como isso era uma grande honra e todos queriam ser Talmidins, quando Jesus Cristo vai chamar Pedro, por exemplo, enquanto ele pesca, ele tem um sonho restaurado, vamos chamar assim, de ser um Talmidim. E ele se tornou um Talmidim de Jesus. E assim, não só como Pedro, mas todos os outros discípulos de Jesus. Mas esses discípulos, eles carregam também uma missão. Então, discípulo é ser um aluno que dá continuidade nas lições do seu mestre. Ser discípulo é ter a missão acima de tudo, a missão é prioridade. Ser discípulos é fazer outros discípulos, né?
ele busca crescer em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus é isso, amém? Então, aquilo que nós somos como discípulos do Senhor também, então nós vamos replicar e dar continuidade daquilo que o Senhor nos ensinou. Agora, o que Jesus estava falando aqui, então, depois de ter ensinado o que é ser discípulo, uma das coisas que eu posso atribuir a ser discípulo também ser discípulo é ser sal da terra, é ser luz do mundo, porque Jesus não, como eu falei aqui, ele não trocou de assunto, ele continuou o assunto mostrando para nós o que é também ser discípulo. E o sal, então, ele serve para temperar, como nós falamos, agora que nós temos uma conexão entre ser discípulo e ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Então, o sal, ele primeiro tempera. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo Colossenses no capítulo 4, verso 6. Vamos comigo lá. Vocês estão comigo até aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Colossenses no capítulo 4, verso 6. Diz assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Jesus, ele disse que se o sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada, e não tem como restaurar o sabor. E o sal, ele é um tempero, ele serve para temperar. E quando fala de temperar, eu olho para Colossenses capítulo 4, verso 6, e eu percebo que há talvez um duplo sentido nisso, não sei, mas há um significado para nós. Quando eu olho para Colossenses capítulo 4, verso 6, falando assim: seja o seu comportamento e a sua fala equilibrada, moderada e temperada com sal, eu percebo que o Senhor Jesus, ele quer tratar o nosso temperamento para que a gente seja cada vez mais temperado nas nossas atitudes e no nosso comportamento, amém? Porque todos nós nascemos com um temperamento, nós nascemos com uma característica individual, nós nascemos com um jeito de ser. E pode ser que se assemelhe um pouco a outras pessoas, mas um vai ser mais quietinho, o outro vai ser mais falante, e assim vai. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Porque eu sempre pincelo nas mensagens sobre os temperamentos, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, né? o colérico, obrigado. E às vezes a gente nunca fala o que é isso. Então alguns irmãos podem ficar pensando: mas quem será que eu sou? Quem sou eu? Então eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar com uma intenção de que nós precisamos ser equilibrados, temperados, moderados. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que alguns homens de Deus, eles têm o seu temperamento muito claro, muito expresso, muito fácil de detectar. Quando nós olhamos para Pedro, por exemplo, nós vamos entender quando nós falarmos sobre o sanguíneo, nós vamos ver que Pedro é um sanguíneo. Alguém que fala mais do que deve, alguém que fala aquilo que não consegue cumprir, alguém que é muito otimista achando que vai conseguir resolver tudo, alguém que é 8 ou 80, exagerado. Então, Pedro, ele é alguém que você percebe o temperamento dele antes dele ser batizado pelo Espírito Santo. Você percebe um temperamento que não foi tratado, um temperamento que não foi curado em Pedro, antes dele ser tocado pela presença do Espírito Santo. Mas quando você olha para Jesus, alguém que entende mais desse assunto de temperamentos, você consegue falar qual que era o temperamento de Jesus, meu irmão? Quando você olha para Jesus, você consegue falar que ele era fleumático? Você consegue falar que ele era sanguíneo? Não tem como. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era perfeitamente equilibrado. Sabe qual é o ponto? O ponto é nós chegarmos num lugar onde as pessoas não saibam qual é o nosso temperamento. E eu tenho alguns irmãos que é um pouco mais desafiador de encontrar isso. E eu dou graças a Deus que a minha esposa, quando ela fala que ela é melancólica por natureza, as pessoas ficam espantadas e surpresas, porque ninguém acha que ela é. E sabe por quê? Porque a Pri foi buscar no Espírito Santo e recebeu dele muito tratamento de Deus e aperfeiçoamento do Senhor para que ninguém pudesse descobrir o que ela é por causa do comportamento exemplar que ela tem hoje. Então a Pri hoje, eu posso falar assim da minha esposa, né? Se ela estivesse falando aqui, poderia parecer soberba, eu orgulho alguém dizer, né? Como eu sou bom assim, né? Mas como sou eu falando dela, eu acho que não tem problema. Apesar dela ser uma comigo mesmo, então acho que ficou na conta, não fechou, né, pastor?
Mas eu sou muito humilde, eu estou escrevendo um livro, Os 10 Homens Mais Humildes do Mundo e Como Eu Me Tornei o Primeiro. Mas a minha esposa, quando ela diz assim, eu sou melancólica, as pessoas ficam surpresas. Porque ela conseguiu ser tratada a um ponto de que ela já não é mais aquela pessoa que carrega tantas características do melancólico como eu carregava quando a gente se conheceu, por exemplo. O Espírito Santo de Deus fez uma obra na vida dela e ela foi sendo tratada. E sabe qual que é o seu desafio? É se tornar cada vez menos aquilo que você é. Porque é o que Jesus falou lá em Lucas 14, que nós lemos aqui, você precisa negar a si mesmo, você precisa ser capaz de aborrecer a si mesmo, você precisa ser capaz de negar o seu próprio temperamento, para que você continue sendo sal. Porque se você for só sanguíneo, daqueles hemorrágicos mesmo, você não é temperado, você vai ser barulhento, você vai ser exagerado, você vai ser, até, eu posso falar muito do sanguíneo porque é quem eu sou, mas você pode ser inconveniente. Por quê? Porque não tem temperança, não tem tempero, não tem equilíbrio, não tem moderação. Agora, se nós descobrirmos quem nós somos no nosso temperamento, isso não pode servir para nós como uma muleta e uma desculpa para eu errar. E eu falar assim, eu falo mais do que devo, e falo as coisas sem pensar, e falo explosivamente porque sou colérico. Não, você não pode falar explosivamente porque você é colérico. É exatamente porque você é colérico que você precisa ser tratado pelo Espírito Santo para que a sua fala e o seu comportamento sejam adequados, sejam moderados, sejam temperados, porque isso também é ser sal. Se o sal é tempero e nós como sal não formos capazes de ter temperança em nós mesmos, então a gente não tem sabor de tempero. Vocês estão me entendendo? Vamos olhar um pouco para essa questão dos temperamentos. Eu quero falar primeiro então sobre o sanguíneo. O sanguíneo é alguém que ele é envolvente, ele é como o ar. Ele libera energia, ele é falante e ele é de fácil convivência social. O sanguíneo é alguém que é amigo da galera. O sanguíneo gosta de gente. Sanguíneo não tem problema nenhum em pegar o microfone e ser o centro das atenções, porque na verdade é o que ele gosta. O sanguíneo, ele nunca passa desapercebido no ambiente, porque o sanguíneo ele é barulhento, o sanguíneo ele chama atenção, o sanguíneo ele provoca a atenção das outras pessoas para si. E por isso que eu falei que se ele não tomar cuidado, ele se torna inconveniente. Eu disse que Pedro, por exemplo, ele é sanguíneo. Uma das características do sanguíneo, por exemplo, é ser exagerado. Jesus foi lavar os pés de Pedro e falou assim, não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. E aí Jesus falou para ele assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou, então lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Pedro, para de ser sanguíneo, para de ser exagerado, quem já tomou banho não precisa se banhar. Deixa eu só lavar o seu pé, para de graça. Essa é a versão Daniel Pires Martins, corrigida e atualizada. Mas eu vejo Jesus falando quase isso. Falou assim, Pedro, sossega o facho, cara, você é muito sanguíneo, você é muito exagerado, você é muito 880. Isso é um problema para quem convive com o sanguíneo, sabia? Eu dou muito trabalho com isso. Tem mais já, hoje dou menos trabalho com essas coisas. Mas sabe aquela questão de que, vamos parar, a gente passou por isso esses tempos atrás. A Pri falando assim, amor, a gente precisa segurar um pouco a onda com a questão do ministério, e a gente precisa dar uma atenção agora para o filho, está pequeno, a gente precisa tomar um cuidado. Eu falei, então vamos parar de ir para a igreja? Não é assim, amor. Falou, como que não é? Se você não vai para a igreja, não tem como você ser igreja, aí já começam meus exageros, né? E a Pri tentando moderar e ponderar a minha fala e meu comportamento, que naquele momento foi errante. Eu vou ler para vocês algumas coisas que os sanguíneos fazem. As qualidades dele, ele é comunicativo, ele é eminente, ele é entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo e otimista. Essas são as coisas boas que tem no sanguíneo. E quando você olha para ele está sempre alegre, ele é extrovertido, ele é espontâneo. Eu fiz o casamento do Renan e da Amanda na terça-feira, tinham câmeras apontadas para mim, mas quando eu vi o Japa, um amigo nosso chegando, ele e a esposa dele chegaram, eu olhei e fiz assim, ó. Porque o sanguíneo é expressivo, sabe? Aí eu falei, gente, tem um monte de câmera virada para mim, e eu fazendo assim, né? E eu fiz desse jeito que eu fiz aqui, sem exagero. Eu olhei para eles assim, que legal, vocês estão aí.
mas é porque ele é espontâneo. O sanguíneo, por natureza, ele é todo expressivo, ele gosta de mexer as mãos e tudo mais. Então ele é alegre, ele é extrovertido, ele é espontâneo, ele gosta de pessoas, ele é agradável, geralmente ele é simpático e otimista. Agora, o sanguíneo tem muitos defeitos também que estão ligados a isso. O sanguíneo ele é pulsânime, inseguro, impulsivo, indisciplinado, barulhento, egocêntrico, medroso, inseguro, exagerado e volúvel. Então, um sanguíneo que não for tratado, ele pode ser inconveniente, como eu falei já várias vezes, mas se ele for curado pelo Senhor, ele pode ser um bom ator, um bom vendedor, um bom orador, né? Alguém que possa discursar diante das pessoas. Então aquele mesmo Pedro, que antes do Espírito Santo vir sobre ele era alguém exagerado, que puxava a espada, cortava a orelha, ele fazia e depois pensava no que fez, não tinha filtro. É o mesmo Pedro que depois, cheio do Espírito Santo, tomava a palavra, pregava uma mensagem e 3.000 pessoas eram salvas no mesmo momento. Porque o Senhor Jesus usava aquilo que o sanguíneo tem de bom. A capacidade dele de falar em público e sem medo das consequências, porque a pregação dele poderia ofender muitas pessoas ali ao redor. Então acredite, meu irmão, as qualidades que você tem no seu temperamento, o Senhor Jesus vai continuar usando. Mas os defeitos que você tem no seu temperamento, você precisa colocar diante de Jesus, para que o seu temperamento seja curado nele e você seja cada vez mais temperado em nome de Jesus, amém? Eu quero falar também sobre o colérico. Quem escreveu sobre isso, gente, quem falou sobre essas questões do temperamento, foi um homem chamado Hipócrates. Ele viveu mais ou menos há 400 anos antes de Cristo. E ele falou que tem a ver com os elementos da terra, com os 4 elementos, na verdade, né? Com os 4 elementos que existem. E ele disse que cada temperamento tem a ver com um elemento. Por exemplo, que eu falei do sanguíneo, ele parece com o ar, porque ele está em todo lugar, ele ocupa os lugares. Aqui a gente, apesar de não ver, o ar está sempre influenciando todas as coisas. E se o ar ele for violento, impetuoso, como é o sanguíneo, ele pode trazer destruição. Mas se ele for temperado, ele pode ser uma brisa suave que traz refrescância, que traz refrigério para as pessoas, amém? Então, vocês estão entendendo como as qualidades de alguém que carrega um temperamento podem ser aperfeiçoadas no Senhor, amém? E eu não quero gastar tanto tempo nisso, tá? Mas eu quero dar pelo menos uma explanação um pouco melhor sobre esse assunto, porque a gente sempre fala disso. Agora eu quero falar sobre o fogo. Este elemento do fogo é o colérico. O colérico, ele é geralmente impaciente, ou melhor, deixa eu falar primeiro das qualidades dele. Ele é otimista, assim como o sanguíneo também. Ele tem uma boa capacidade de liderança. Ele é enérgico, resoluto, independente, prático, audacioso, eficiente e decidido. Porque, assim como o fogo, o colérico ele tende a ser alguém que libera muita energia. Ele também é muito expressivo. Ele se expande. E os defeitos que um colérico pode ter é que ele pode ser impaciente, intolerante, sarcástico, vaidoso, prepotente, autossuficiente e astucioso. E quando nós olhamos para um colérico, na Bíblia, por exemplo, a gente tem Paulo. Paulo provavelmente era um colérico. Porque existe uma coisa no colérico que se ele não for tratado, ele pode ser até cruel. E o primeiro homem apedrejado, o primeiro mártir da Bíblia, foi Estevão, um diácono. Foi apedrejado, assistido pelo apóstolo Paulo, e suas vestes foram lançadas diante do apóstolo Paulo. Isso significa alguma coisa. Talvez porque Paulo estivesse liderando aquele apedrejamento. Talvez porque Paulo estivesse conduzindo aquela situação. Porque um colérico maltratado, ele pode ser tão altivo, e tão soberbo, e tão cruel, e tão violento, que ele pode chegar a esse ponto. Mas eu sei que um colérico tratado, um colérico transformado pelo Espírito Santo, ele se torna alguém habilidoso na liderança, e ele gosta de desafios, e ele vai até o fim. Ele chega a ser até um pouco teimoso nessa questão, né? E ele pode ser uma pessoa muito centrada, decidida e confiante. Mas ele precisa tomar cuidado, porque essa explosão dele pode afetar as pessoas ao redor. Porque o fogo, como eu falei do ar, o fogo também, se ele se alastrar e for explosivo, ele pode causar muita destruição.
Mas se o fogo for controlado, ele aquece, ele cozinha alimentos, ele traz luz. Então tem muitas outras qualidades que um colérico pode ter. O melancólico, que nesse significado aqui todo, ele pode ser considerado, agora eu precisava de uma cola aqui, a da terra. O melancólico, ele é aquele que mais se assemelha com a terra dos 4 elementos. É alguém que busca repouso, resistência, são analíticos, e eles são muito capazes de ver problemas. Isso pode ser bom, e isso pode ser ruim. Porque o melancólico, ele é pé no chão. Diferente do sanguíneo, que é praticamente o oposto. Eu falei agora há pouco. Então eu, por exemplo, um sanguíneo casado com a Pri, que é melancólica, sempre vai ser assim, vamos, não é desse jeito, mas vamos exagerar, vamos vender o carro e investir tudo? Ela fala assim, não, calma, peraí. Vamos investir só o que sobrou e coloca na poupança que é garantido. Vocês estão entendendo? Então, o melancólico, ele é sempre muito calculista. Ele avalia muito as coisas, ele é muito analítico. Tá? As qualidades de um melancólico, ele é minucioso, ele é leal, sensível, dedicado, perfeccionista, idealista e habilidoso. Eles têm tendências a ocuparem os lugares dos artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Mas os defeitos de um melancólico é ser egoísta, confuso, antissocial, pessimista, crítico, teórico, vingativo, mal-humorado, inflexível, antissocial. O melancólico, ele precisa tomar muito cuidado, porque às vezes ele tem dificuldade de se envolver com as pessoas, né? E por ser muito pessimista, ser muito crítico, ele se torna também muito antissocial. Então, para o melancólico, às vezes é um prazer ficar sozinho no silêncio, distante das outras pessoas. E quando, na verdade, o Senhor, quando Ele quer transformar o melancólico, Ele vai fazer um melancólico ser da galera. Amém? Eu vou, por último, falar do fleumático, que nesse caso, então, simboliza o que sobrou, que é a água. E eu, particularmente, gosto muito de lidar com os fleumáticos. Talvez seja porque eles dão mais espaço para a fala do sanguíneo. Mas o fleumático, geralmente ele é calmo, ele é responsável, é eficiente, conservador, prático, tranquilo. Ele é diplomático e ele é bem-humorado. Mas ele pode também, como defeito, ser temoroso, introvertido, desmotivado, indeciso, pretensioso e desconfiado. Mas uma coisa que eu gosto muito no fleumático é que geralmente o fleumático ele é pacificador. E Jesus falou no capítulo 5 que nós lemos ali, não na fala que nós lemos, mas um pouco antes, ele disse, bem-aventurado vós os pacificadores. Fleumático é alguém que gosta de reconciliar as pessoas. Então é alguém que traz consigo a missão do Senhor no seu próprio temperamento, que a nossa missão é reconciliar o homem com Deus, amém? Então, o meu irmão, por exemplo, é fleumático e é muito fácil de lidar com alguém como ele. E tem outras características muito importantes. O fleumático, geralmente, ele é mais cuidadoso com as pessoas que estão ao seu redor. E isso é muito bom. Então, quando nós olhamos para eles, para os fleumáticos, por exemplo, a gente vai ver que eles são tranquilos, pacientes, adaptáveis. E eles são organizados. Mas, se não forem tratados e moldados pelo Espírito Santo, eles serão acomodados, desmotivados e indecisos. Amém, gente? Eu não queria gastar tanto tempo assim, mas tentei ser breve, mas a partir desses defeitos e qualidades, talvez você consiga pensar quem você é aí, né? E o que importa, como eu já falei, é que a gente tenha, na verdade, o nosso temperamento moldado pelo Senhor. Agora que você sabe quem você é, ou talvez você ainda não saiba, mas você já tem um pouco de base para pesquisar um pouco melhor, e daqui a pouco você descubra qual é o seu temperamento, o que você precisa, na verdade, é entregar esse temperamento nas mãos do Senhor, para que Ele cuide do teu temperamento, para que você seja cada vez mais parecido com Ele, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus, que foi quem eu falei, não dava nem para saber qual era o temperamento dele. Porque o que o Senhor vai fazer com o sanguíneo? O Senhor vai fazer o sanguíneo ser mais contido na sua fala, vai falar no tom de voz que todo mundo está falando. O que Deus vai fazer com o melancólico?
ele vai ajudar o melancólico a ser mais sociável, vai ajudar o melancólico a se desprender das amarras da alma, porque o melancólico tende a ser ter mais dificuldade em perdoar, por exemplo. Então, o que Deus vai fazer com o fleumático? Ele vai pegar o fleumático, que talvez possa ser alguém, como nós lemos ali, mais indeciso, muito difícil de tomar uma decisão, porque tem medo, temoroso e tal. E o Senhor dá coragem para ele e faz dele alguém que é capaz de restaurar as outras vidas, de alcançar outras pessoas. O que Deus vai fazer com o colérico? Vai ponderar a explosão do colérico, para que o colérico seja cada vez mais contido, mais calmo, mais tranquilo. Então o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer um colérico ser mais fleumático. O Senhor vai fazer um sanguíneo ser mais melancólico. O Senhor vai fazer um melancólico ser mais sanguíneo. Vocês estão entendendo? Para quando a gente fizer um teste desses de internet, a porcentagem seja assim 26%, 24%, 20%, sabe? Para cada temperamento, e a gente assim seja equilibrado e moderado no nosso jeito de ser, na nossa fala e no nosso comportamento. Senão nós não somos sal, e é o propósito dessa mensagem. Se nós não conservarmos a temperança, nós somos um sal que perdeu o sabor. E na medida que nós vamos agindo com temperança, os ambientes vão se submetendo. Isso é muito legal. A Pri, esses dias, ela passou por uma situação que um homem fez. A Pri trabalha no mercado, né? E veio um homem lá que estava pré-candidato a vereador, acho, alguma coisa assim, e ele colocou uma faixa. Projeto, amor, fé, esperança e não sei o quê, uma coisa tal. E aí a Pri foi entrevistada por todas as pessoas que iam para o mercado e falou assim: que vai abrir uma igreja aqui? O que vai acontecer? Na verdade, esse homem não colocou a faixa no mercado, mas colocou ao lado. Então as pessoas vinham e perguntavam para ela: o que vai acontecer aqui? Vai abrir uma igreja? Aí ela falou: não vai abrir nada, é uma faixa que o rapaz tal lá colocou. Aí quando a Pri foi falar com ele, falou assim: viu, esse projeto, como que é? Vocês estão pensando, vocês já fizeram já, né? O projeto já aconteceu, já realizou. Vocês estão pensando em tirar a faixa? Como é que vai ser? Esse homem ficou bravo com ela. Falou assim: você queria que eu colocasse uma faixa do quê aqui? Aquele cara que colocou a faixa fé, amor, esperança. A resposta dele já foi essa. Você queria que eu colocasse uma faixa que vende droga? Você queria que eu colocasse uma faixa que tem que destruir tudo? Era assim que você queria que eu fizesse? E o homem começou a brigar com ela. E ela, melancólica, tratada pelo Espírito Santo, falou assim: não é isso. Eu só quero te ajudar a fazer o seu projeto ficar melhor. E tentando contornar a situação. Até que chegou no final das contas ali, no final da conversa, do enredo todo, depois de alguns minutos gastos assim, do homem bravo e ela tentando acalmar. Esse homem se acalmou, ela deu a mão para ele e falou: tá tudo certo entre nós, tá tudo certo. Aí quando ela despediu esse homem, as pessoas ao redor falaram assim: essa daí é crente mesmo. As pessoas estavam só avaliando para ver se o sal ainda tinha sabor. As pessoas ao redor estavam experimentando o sal que é a Pri. Vocês estão entendendo isso? As pessoas estavam experimentando o tempero que ela podia liberar naquela situação. Ela poderia amargar, mas ela temperou. Amém? E nós viemos falando no carro sobre isso. E quando você tem uma pessoa que reclama muito, e se você não reclamar junto dela, ela pode ficar brava com você. Como que você pode não reclamar comigo? De uma situação que precisa de uma reclamação e de uma murmuração, como que você não reclama? Pior ainda, é se você disser que o problema dela é pequeno. Você está praticamente provocando ela. E fazendo pensar que você está diminuindo o problema que é grande para ela. Isso pode ser um problema ainda maior para ela, porque ela vai ter dois problemas. Um que é o problema que já existia, a outra raiva que ela vai ter de você. Então eu vinha falando com a Pri no carro, falando assim: o ideal é que a gente se acalme e vá tentando temperar o ambiente para que tudo fique temperado ao redor. Mas se você disser para alguém que está reclamando muito de uma coisa pequena, que aquilo é pequeno, você pode fazer a situação ficar ainda pior. Mas quando a gente vai agindo com temperança, a gente vai agindo com sabedoria do Senhor, para que a gente conduza cada situação de uma maneira diferente, segundo os temperamentos que a gente estiver agindo também. Isso é ser sal, meu irmão. Na medida que alguém tem a capacidade
de apaziguar situações, de acalmar o furor do ambiente, essa pessoa é como nós falamos agora há pouco, que Jesus falou, bem-aventurados são os pacificadores. Alguém que é como sal é capaz de trazer uma fala e um comportamento tão temperado que acalma aquele que está bravo. Você, meu irmão, como sal, é capaz de consolar aquele que está triste. Você que é sal é capaz de edificar aquele que está caído e derrubado. Você que é sal é capaz de transferir a vida de Jesus Cristo na vida de pessoas que não têm mais esperança. Você que é sal é capaz de transformar e moldar os ambientes segundo a palavra do Senhor, amém? Então, se nós olharmos para quem influencia o quê, nós vemos o homem caído que é Adão, num lugar onde Jesus, o próprio Deus, descia todos os dias para pregar para ele, e ele caiu num lugar que era perfeito, sendo pastoreado pelo próprio Deus. O ambiente era propício para a santidade, o ambiente era propício para acertar, o ambiente era propício para agradar a Deus. E o que o homem fez? Caiu, pecou e errou. Lúcifer estava no céu, no ambiente onde há mais glória de Deus, um lugar mais perfeito ainda do que o próprio jardim. Mas o que ele fez? Errou no ambiente de glória. Vocês estão me entendendo? E Jesus veio na terra, no meio de um monte de pecado, com um império reinando sobre a sua nação, foi para o deserto por 40 dias sem comer, e num ambiente desse, sendo tentado por Satanás, ele foi vitorioso. Porque o ambiente não é capaz de moldar alguém que seja sal e que seja temperado, mas é quem é temperado que molda os ambientes em nome de Jesus. Então, se nós olharmos, os ambientes não podem me influenciar. Eu já disse aqui várias vezes, eu já estive em estádio de futebol, quando o Paulista de Jundiaí era um time bom, que jogava na Copa do Brasil. E eu sou bagunceiro. Eu gostava muito de ir lá na torcida e ficar pulando e gritando junto com eles, eu era adolescente na época. Mas eu percebia que aqueles que eram mais contidos, se estivesse ali naquele meio, eu começava a pular também. Até os que eram mais quietos. E o que eu percebia é que o ambiente moldava as pessoas. E aquele que era vergonhoso, tímido, introvertido, dali um pouco estava pulando junto com todo mundo. Mas não é o nosso caso sermos moldados pelo ambiente. O nosso caso é que uma colher de sal colocada e depositada numa panela, apesar dela ser a porção menor de matéria dentro daquela panela, você coloca uma xícara de arroz, mas coloca uma colherinha de sal. O sal influencia todo o arroz que está ali dentro, amém? Então o sal ele é intrometido. O sal ele é extravagante. O sal ele é poderoso. O sal influencia os ambientes. Então tenha certeza, se o Senhor Jesus colocou você numa família, onde ela pode ser uma família desestruturada, um pai desviado, que pode ser um alcoólatra, ou uma mãe que não quer saber de Jesus, e que talvez seja meio doida, me perdoem falar com essa clareza toda, mas se você está numa casa assim, é porque o Senhor te chamou para ser sal nessa família, e para temperar esse lugar e moldar esse ambiente segundo a vontade de Deus. Se você tem um trabalho onde todo mundo gosta de uma fala maliciosa, de uma brincadeira, que isso, aquilo, o Senhor Jesus está começando a te chamar para esse lugar de sair dessas falas e começar a trazer uma fala que seja santificada. Eu confessei isso aos irmãos há umas 2 ou 3 semanas atrás aqui no discipulado, que eu estava deixando me moldar pelo ambiente. E às vezes quando a gente está no trabalho, as brincadeiras extrapolam um pouco os limites que o Senhor estabeleceu para nós, porque o Senhor fala assim, não seja a sua fala maliciosa, mas que a sua fala edifique as pessoas. Só que quando você está trabalhando no meio de obra, com peão, é aquela questão, sabe aquela coisa, quem já viu o Tião bruto e sistemático lá no Instagram? Ah, tá, ranquei, sabe aquela coisa de duplo sentido, de malícia e tudo mais? Então isso é muito comum no meio de um ambiente assim. E aí a gente pode se deixar influenciar, mas nós não fomos chamados para isso. E graças a Deus, depois de confessar aos irmãos, eu comecei a mudar o meu comportamento sobre isso, e comecei a ponderar um pouco mais a minha fala, e começar a temperar o ambiente, porque agora eu preciso moldar o ambiente segundo a palavra de Deus, e não ser moldado segundo o mundo.
Se o sal perder o sabor, ele não pode ser restaurado. E se ele não pode ser restaurado e está sem sabor, não serve para mais nada, vai ser jogado fora. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: você pode até ser sal, e mesmo sendo sal, você ser lançado fora. Você pode ser sal, mas um sal sem sabor, e que não dá para restaurar. Agora eu sei que mesmo que por um instante você não tenha temperado os ambientes, se o Senhor te chamou para ser sal, eu vou usar uma outra passagem bíblica que pode dizer para você que há esperança. Porque eu não posso dizer para você que porque você errou, você perdeu o sabor. Mas eu posso dizer para você que Deus não rejeita a cana quebrada e nem dispensa e apaga o pavio que fumega. Antes Ele assopra e faz de novo esse pavio incendiar. Então o Senhor é capaz de trazer temperança para a sua vida e fazer você ser cada vez mais um tempero no ambiente onde você estiver inserido. E você ser a maior influência naquele lugar. Em nome de Jesus. Jesus, quando Ele nos chama para ser sal, Ele nos chama para ser influenciadores e não influenciados. Então, se os adolescentes e os jovens da igreja vierem perguntar para mim e para o Vitor: eu posso caminhar com o pessoal lá da vila lá que usa droga? Eu posso caminhar com o pessoal que bebe? Eu posso andar com o pessoal que isso ou aquilo? Os pais me perdoem. Mas eu posso muitas vezes dizer para esses jovens que sim. Porque Jesus andava com as prostitutas, só que é o seguinte: andava com os ladrões, andava com os bêbados, andava com os pecadores. Só que a Bíblia nunca viu e nunca falou, e ninguém, não só a Bíblia, mas ninguém nunca viu Jesus se prostituindo. Ele andava com a prostituta, mas ele não se prostituía. Ele andava com o ladrão, mas ele não roubava. Ele andava com o pecador, mas ele não conheceu o pecado. Amém? Então, o que Jesus fazia? Ele andava com quem estava perdido para influenciar essas pessoas, e essas pessoas deixavam de ser perdidas para começar a caminhar com Jesus. Mas o que eu vou dizer para o jovem, para o adolescente que perguntar para mim se ele pode andar nesse lugar, eu vou perguntar para ele o seguinte: você, quando está lá, é influenciador ou você é influenciado? Você tem cabeça forte o suficiente para falar de Jesus naquele lugar? Ou toda vez que alguém falar uma besteira, você vai entrar na onda de todo mundo? Então eu quero dizer uma coisa para você, não é só para jovem e adolescente, mas para todos nós. Se você estiver no ambiente e você não consegue moldar e temperar esse ambiente com o sal, que é a vida de Cristo, naquele lugar, então não fique nesse lugar. Porque ou você influencia, ou você é influenciado, inerte você não fica. Então é comum que a gente, quando acesse os ambientes neste lugar, a gente seja sal e a gente seja luz. E tanto uma coisa quanto a outra são muito influentes. O sal é influente, como eu já falei, apesar de ser a menor porção de matéria dentro de uma panela, ele é o que vai mudar tudo. E a luz também é intrometida. Mas uma outra coisa que o sal faz, antes de nós falarmos sobre ser luz, o sal não só tempera, mas ele também conserva. E como nós pregamos aqui também, alguns domingos atrás, o apóstolo Paulo falou a Timóteo: guarde e conserve todas as coisas que eu ensinei para vocês. Não tem como o sal conservar o seu próprio sabor e conservar o alimento que ele está envolvendo, se ele não conservar a sua própria essência. Se ele não estiver sendo sal de verdade, ele não vai conservar nem a si mesmo, como conservará também outras coisas. Amém? Então, o que você precisa conservar? Conserva aquilo que o Senhor te ensinou. Conserve a palavra do Senhor em você. Guarde o Evangelho. Guarde o ensinamento do Senhor Jesus. Porque é isto que vai te capacitar a conservar a palavra do Senhor nos ambientes que você estiver inserido. Então, o sal, ele primeiro tempera o ambiente, mas depois ele conserva esse tempero, ou seja, ele administra para que tudo continue sendo influenciado pelo reino de Deus que está sendo representado pelo sal que está nesse lugar. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Falando sobre a luz, o Senhor Jesus disse que, quando ele começou a falar sobre luz, ele disse assim: não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque como a Pri
no exemplo que eu dei aqui, administrando aquela situação de conflito com aquele homem, estava sendo assistida pelas pessoas ao seu redor, todos nós estamos expostos, como diz o apóstolo Paulo, como um espetáculo diante do mundo. Vós sois as cartas vivas, escritas, lidas e conhecidas por todos. Então o mundo olha para nós como um espetáculo, e assim como uma cidade está sobre um monte, assim eu e você estamos expostos nesse mundo. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim também não podemos esconder aqueles que são do Senhor. Tem um testemunho de um rapaz que ele foi servir o quartel, e ele falou assim: meus irmãos, eu vim aqui para falar para os irmãos que eu fui servir o quartel, e eu não sei se os irmãos sabem, mas há uma perseguição muito ferrenha sobre aqueles que são cristãos no quartel. Mas para a honra e glória do Senhor, eu fiquei 1 ano servindo no quartel e ninguém descobriu que eu era crente. Fala, não, meu irmão, você não me ajudou. Você não me ajudou. O Senhor Jesus quer que as pessoas saibam. Eu relutei um pouco para usar o status do meu WhatsApp, que é profissional, para começar a divulgar um pouco daquilo que a gente faz aqui, por exemplo. Mas eu acabei percebendo que isso é um erro. Porque muitas vezes eu vou na casa de clientes e eu oro por eles. Às vezes eu vou na casa de clientes e eu ministro a palavra aos clientes. Às vezes eu entro na casa de um cliente e eu declaro como Jesus falou: quando você entrar numa casa, coloque a paz nessa casa, traga a paz para essa casa. Então às vezes eu falo e falo em voz alta, que a paz esteja nessa casa. Eu entro nas casas das pessoas como um discípulo de Jesus. E aí alguém pode falar assim: mas você não tem medo de perder cliente? Gente, de verdade, nós não fomos chamados nessa terra para ganhar clientes, nós fomos chamados nessa terra para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, na verdade, o que eu preciso fazer é repetir cada vez mais esses movimentos e esse comportamento, onde eu expresse cada vez mais quem eu sou em Jesus, e manifeste cada vez mais o sal e a luz que há em mim. Quando eu era criança, a gente cantava assim: minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vocês lembram disso? Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Foi o que Jesus pediu. Desde criança sendo treinado, mas talvez não tivesse tanta clareza assim. Nós somos uma cidade edificada sobre um monte. Estamos visíveis, estamos expostos, mas isso significa também que nós estamos disponíveis para que o mundo acesse o Senhor Jesus. A candeia fica exposta, fica no lugar alto. E essa questão da candeia ficar no lugar alto pode ter um duplo significado para nós. A igreja precisa ser conhecida nos lugares altos, para que ela possa iluminar os ambientes. A luz está colocada em lugar alto, aqui também. E o que isso pode significar então? Que eu preciso ser conhecido no céu. A minha voz precisa ser conhecida no céu. A voz que está no céu precisa ser conhecida por mim, para que eu possa deixar a minha luz brilhar em nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus, um momento, Ele falou assim para a gente: quando vocês fizerem uma oferta, não toquem trombetas. Ou quando vocês fizerem um jejum, não fiquem fazendo cara de triste. Quando vocês orarem, não fiquem orando pelas esquinas gritando. Mas faça tudo em secreto, para que o Pai que está no céu te veja. Só que aí em outro momento Ele fala para os discípulos assim: deixem a luz de vocês brilharem. E o que a gente faz com essa controvérsia? O que a gente faz com essa fala de Jesus, que uma parece combater a outra? Elas não combatem. O que Jesus está fazendo na primeira fala é combater a motivação errada. Mas há uma diferença entre fazer para mostrar e mostrar o que está fazendo, amém? Vocês estão entendendo? Não podemos fazer para mostrar, mas o mundo precisa ver o que nós estamos fazendo. Mas por que, Daniel, que o mundo precisa ver? Porque o Senhor Jesus falou assim: deixem a luz de vocês brilharem, para que as pessoas vejam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como as pessoas vão imitar um comportamento cristão,
se não virem alguém agindo como cristão. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O que de mim vistes ou vistes, isso também replicai. Agora, como que eu vou fazer as outras pessoas replicarem um comportamento cristão se eu não mostro isso? Se eu não deixo brilhar a luz de Cristo através de mim? Se eu não resplandecer a vida de Cristo através do meu comportamento e atitude? Não tem como. Então eu preciso que as pessoas vejam o que é ser cristão, e aí eu faço as coisas e permito que as pessoas vejam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas de maneira nenhuma eu posso fazer para que as pessoas vejam. Isso já é errado. Eu posso deixar as pessoas ver, mas fazer para que vejam está errado. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês compreendem a diferença disso? Então, só para a gente memorizar bem, há uma diferença entre fazer para mostrar e mostrar o que está fazendo. Mostrar o que está fazendo está ok, mas fazer para mostrar está errado. Fazer para mostrar, a sua recompensa acaba aí. Mas quando você faz para o Senhor, a sua recompensa está na eternidade e ela vem do Senhor. A luz, ela aquece, ela ilumina, ela dissipa as trevas e ela liberta. A luz, ela pode ser comparada, vista como a própria verdade. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo os irmãos pensarem um pouco nisso também. Quem gosta de trabalhar com as coisas ocultas, com segredos e com coisas escondidas, é Satanás. O nosso Deus, ele trabalha na luz. Qual foi a primeira coisa que o Senhor criou? No princípio, quando lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala, a terra estava sem forma, havia um caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aí a primeira coisa que Deus disse: haja, e haja luz. O sol mesmo, não sei se vocês sabem, foi criado no quarto dia. Aí vem uma teoria: como que você vai falar para mim que não é o sol que ilumina? O sol governa o dia. Olha que coisa interessante. Não, pastor, não pode ser. O sol faz sombra, dá para ver que é a luz dele. Haja luz no primeiro dia. Isso é uma discussão para uma outra hora, tá? Mas haja sol e haja lua no quarto dia. Porque na verdade a luz, ela vem do Senhor. Ele fez o sol depois no quarto dia, e a luz hoje vem através do sol. Mas antes do sol já havia luz. Porque Deus não trabalha no escuro. Deus não trabalha nas trevas. A primeira coisa que Ele diz: haja, é luz. Então, se a sua vida está caótica, como a terra estava caótica e desordenada antes da criação, a primeira coisa que o Senhor quer que haja na tua vida é luz, para Ele poder trabalhar. Deus não trabalha no escuro. Deus não trabalha nas trevas. Por isso, os pecados e os segredos que nós possamos talvez ocultar, estão servindo somente como ferramenta para Satanás. Mas se eu trouxer até o meu pecado à luz, até o meu pecado vira ferramenta na mão do Senhor, para que as minhas feridas sejam capazes de curar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, quando eu entrego ao Senhor e trago tudo à luz, aí o Senhor começa a agir e trabalhar na minha vida. O Senhor Jesus, Ele não trabalha com segredos. Quando Ele tocou na boca do profeta Isaías, o profeta, antes de ser tocado para ser curado, ele teve que trazer à luz o seu pecado. Ele falou assim: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e sou um homem de lábios impuros. Então o anjo tirou uma brasa do altar, veio, tocou os meus lábios e disse: eis, isso te tocou e te curou, e tirada foi a tua iniquidade. Quer ser liberto, meu irmão? Quer ser livre? Traz a luz. Fala o nome do teu pecado para Deus.
Fala o nome daquilo que está trazendo trevas para a sua vida. Confessa diante do Senhor e talvez até diante dos homens. Talvez não, eu te encorajo, confesse também diante dos homens. Porque só assim o Senhor vai trazer a ordem na sua vida. Então a sua vida pode estar, como eu falei, caótica, mas o Senhor vai dizer, haja luz. Quando houver luz, eu vou trazer à tona os abusos, os traumas, as dificuldades, as mentiras que eu menti, as imoralidades que eu pratiquei, os pecados, as feitiçarias, as invejas, as porfias, as inimizades, a falta de perdão. Eu coloco tudo isso diante do Senhor e o Senhor pega tudo isso e faz um avivamento na minha vida e traz vida para mim. O que é avivamento? Avivamento é barulho? Avivamento é movimento? Avivamento é gente gritando? Não, avivamento é gente arrependida, trazendo pecados à luz para que o Senhor possa começar algo novo em nós. Quando Pedro negou a Jesus, talvez o inferno fez uma festa e falou assim, aquele que ia dar continuidade no que Jesus estava fazendo, caiu. Acabou. Não tem mais jeito. Passado alguns dias, vem Jesus e fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus começa a trazer à luz aquele negar de Pedro. Até que Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo. E ele não fala, mas deixa uma clareza aí para nós. O Senhor sabe até que eu te neguei já. O Senhor sabe de tudo, inclusive dos meus erros. Então, Pedro, que negou 3 vezes, teve que assumir 3 vezes que amava o Senhor. Uma coisa trazendo cura para outra. O Senhor Jesus trazendo à luz o pecado de Pedro, para que aquele pecado que talvez o inferno comemorasse e dissesse, acabou o ministério de Pedro, o Senhor Jesus pega aquele mesmo pecado e fala, a partir desse erro, eu começo um avivamento na terra. Eu começo uma grande história nessa terra através de você, Pedro. Então, meu irmão, não oculte mais, não guarde mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Mas é só essa verdade que eu preciso conhecer? Não. Eu preciso tornar as minhas verdades conhecidas. A verdade da miséria que eu sou como pecador. A verdade da desgraceira que era a minha vida antes de Jesus. Eu preciso mostrar isso diante de Deus, trazer à luz para que o Senhor Jesus possa curar. Para que o Senhor possa continuar dizendo, haja firmamento, haja terra, haja mar, haja água, ou seja, haja ordem na vida dessas pessoas. Eu estou para marcar aqui um seminário de cura e libertação. Eu ainda não falei com os irmãos, mas o Senhor me acordou esses dias na madrugada, me fazendo pensar muito nisso. Esses versículos que o Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E eu fiquei pensando muito nessas verdades, eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor está querendo? E o Senhor falou assim comigo, chama o povo para um lugar de libertação. Eu ainda não marquei essa data, mas eu quero fazer um sábado aqui o dia todo, nós sermos ministrados sobre temas como esses que eu falei, falta de perdão, problemas com paternidade, traumas, erros, pecados que nós cometemos. Nós vamos para um lugar de confessar pecado. Teremos ministros aqui que eu vou convidar para poder te atender, para que a gente seja liberto em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui numa série de mensagens que está nos trazendo para um treinamento. Está levando a gente para uma consciência missionária, vocês sabem disso. E nós estamos sendo equipados para que a gente possa ir para uma batalha, uma guerra, para uma missão. Mas antes de nós sairmos, o Senhor vai nos curar. O Senhor vai nos libertar. O Senhor vai tirar tudo aquilo que pode estar nos impedindo de caminhar com Ele de verdade, e com interesse e com plenitude. E vai nos chamar para um lugar de liberdade verdadeira, de libertação, para que a gente seja aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?